quando fala, sabe, do casamento, tipo, eu casei, na realidade, com um propósito de um casamento totalmente diferente. Eu não casei num propósito de um casamento de construir uma família, de ter uma família assim, falar assim, vou construir uma família, vou ser feliz. Não. Como eu tinha sido muito ferida e muito machucada, eu tinha sim esse desejo lá dentro de mim, como, né, toda mulher tem, e, né, eu pedi a Deus, né, uma pessoa, sabe, para me auxiliar, me ajudar, né? Mas eu não casei com esse propósito assim, do casamento em si, sabe? De ser uma bênção, mas sim eu casei num propósito de se vingar, na realidade, né? De um homem devido a tudo que aconteceu na minha história, né? Lá. Muito bom. Eu abri mão do meu descanso. E é que as mulheres precisam, né? Esse apoio aí, né? Que a gente vê tantas mulheres aí que tá passando por algum problema, alguma dificuldade ali com filho ou com alguma doença e o marido abandona. Então, assim, o que a mulher precisa nessa hora é esse apoio emocional mesmo. De estar ali lado a lado, não tô com você aqui. Mesmo que eu não tô falando, mas eu estou aqui com você. É a mulher sentir que ela tá sendo cuidada ali o tempo todo, que tem alguém com ela. Isso se faz, né? É muito bacana entre um casal. É preciso. Sim, é necessário. Vamos lá aqui, ó. Olha para vocês verem, pessoal. Vocês têm 20 anos de casado, não é isso? Sim. 20 anos de casado. 10 anos foi o período que vocês passaram por esse momento, foi? Sim. 10 anos passando por esse momento. E hoje nós estamos com eles aqui, vitoriosos no nome de Jesus, porque eles se sustentaram. Na verdade, Deus sustentou eles. Sim. Mas eles também se sustentaram, um sustentou o outro, né? Como o Charles falou, sim, eu ficava calado, mas ele era aquele servidor, estava ali servindo, apoiando o tratamento do filho e a esposa ajudando também a esposa. Isso é muito bonito, porque tem casais, Silvano, que qualquer crise... Verdade, aí. Cada um vai pro seu lado. O marido abandona, né? Ou a esposa. Infelizmente. É isso que a gente tem visto. E a gente precisa esses exemplos, porque tem muitos casais que precisam entender que, uma vez casado para sempre, e todas as dificuldades, fica bem claro isso, todas as dificuldades é dos dois, não é só de um, né? Então a gente precisa colocar em prática isso, né, Charles? É verdade. Não falar muito, né? Não falar muito e colocar em prática mesmo. Isso mesmo. E nesse período aí, Marta, foram onde vocês tiveram essa pressão emocional, acredito também espiritual, né? Que é um momento assim que você está em luta espiritual o tempo todo. E aí, como é que era a relação de vocês dentro desse período aí? Eu acredito que era um pouquinho difícil, porque você trabalhava à noite, você chegava de dia, era tratamento. E como é que era? Conta um pouquinho a respeito dessa experiência de vocês dois. Nessa parte aí, foi assim, em relação ao Charles, igual eu falei, ele ficava mais calado, então, tipo, a gente não conversava muito sobre isso. Hoje em dia, a gente, né, com o tempo, o amadurecimento, a gente tem uma postura totalmente diferente, né? Hoje em dia, tipo, há muitos anos, né? Na realidade, tipo, a gente já conversa muito, né? Que acho que é o ponto primordial de todo casal. Precisa conversar sobre tudo, né? Sobre as coisas boas, coisas ruins, o que tá incomodando, o que não tá. E a gente ainda não tinha muito essa questão, né? Desse diálogo muito aí. E aí o Charles ficava, né, mais calado, mas estava ali o tempo todo, né, me ajudando, né, me apoiando. E o problema maior não era, tipo, igual eu volto a falar, não era... Porque quando eu fui entendendo o que Deus, na realidade, estava fazendo, eu fui entendendo que era mais sobre eu, entendeu? Era sobre tratar eu, porque... Assim, porque a história, tipo, é muito longa, né? Então, tipo, nós estamos resumindo aqui a questão do filho, né? Em relação ao Lucas, né? Em relação aos filhos em si, porque na medida que a gente for conversando aqui, vou falar um pouco mais também sobre os outros. Mas, porque teve, além da questão do Lucas, ainda teve um outro desafio, que é o do mais novo também, né? Mas,
assim, quando começou tudo foi, né, no Lucas. Mas assim, se eu for contar a história inteira, não dá, né? Então, tipo, vai dar um livro, né? Mas aí quando eu falo que era sobre mim, porque eu tava muito, mas muito ferida, né, emocionalmente dizendo. Então, quando fala, sabe, do casamento, tipo, eu casei, na realidade, com um propósito de um casamento totalmente diferente. Eu não casei num propósito de um casamento de construir uma família, de ter uma família assim, falar assim, vou construir uma família, vou ser feliz. Não. Como eu tinha sido muito ferida e muito machucada, eu tinha, sim, esse desejo lá dentro de mim, como, né, toda mulher tem, e, né, eu pedi a Deus, né, uma pessoa, sabe, para me auxiliar, me ajudar, né? Mas eu não casei com esse propósito assim, do casamento em si, sabe? De ser uma bênção, mas sim, eu casei num propósito de se vingar, na realidade, né? De um homem devido a tudo que aconteceu na minha história, né? Lá atrás. Peraí. Ai, meu Deus. Calma. Então, agora você está falando antes. O seu passado. Isso, um pouquinho, né? Um pouquinho antes. Sim. Mas, tipo, não tem como entrar muito nele, né? Uhum. Quem sabe uma próxima... Então você... vamos lá, para o pessoal entender aqui. Uhum. Então, esse processo do seu casamento teve todas essas situações que você passou. Sim. Mas antes de casar, você foi muito, assim, judiada. Sim, ferida, machucada, né? Desrespeitada e etc. Sim. E o seu... para vocês entenderem, ela pensava em casar para vingar de homem, de algum homem, né? Isso, que fosse um homem. Então tá bom, prossiga aí pra gente... Né, e aí foi o que aconteceu, né? E como se diz, o Charles, né, entrou nessa de galhada sem saber, né? Ele até costuma dizer, né? Que ele estava dormindo com o inimigo e não sabia, né? Meu Deus! Depois, né, de um bom tempo, né? Mas tipo, acabou entrando um pouquinho lá atrás. E você já estava na igreja quando você tinha esse pensamento? Já estava. Você já estava lá na igreja, indo nos cultos e tudo mais, mas o seu pensamento ainda não tinha se libertado dessa situação. Completamente ainda doente emocionalmente dizendo. Entendi, agora espiritualmente também. Sim. E espiritualmente também, né, dizendo. Sim. E aí foi quando, né, aconteceu tudo isso, um determinado tempo depois que nós tínhamos casado, assim, um tempinho depois que nós casou, né, que foi que aconteceu, um bom tempo depois que quando nós casou, aconteceu tudo isso, né. Sim. E aí Deus foi me levando a entender que aquilo era uma ponte, né, era preciso eu passar por tudo aquilo. Entendeu? E aí foi quando eu comecei a questionar a Deus sobre tudo que eu já tinha passado, né? E achar até mesmo que às vezes Deus não estava ali, mas Deus foi me mostrando totalmente ao contrário, né? Que Ele estava ali assim e fazia parte do processo, né? Então, só para entender, né, Silvana? Ela entra no casamento, a Marta entrou no casamento. Sim. com um objetivo de vingar, de pegar o Charles e tipo detonar ele, né? Na visão que eu tô entendendo, tá, Márcia? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Certo, tá certíssimo. Mas Deus te mostrou que não era isso. Não era isso. Quando você casou com ele, com um pensamento, aí vem naquela palavra que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Os pensamentos do Senhor é maior do que os nossos. Sim. Né? Os sonhos de Deus pra gente é maior do que os nossos. E aí vem o casamento, vem essa situação que passou com os filhos. Aí, quando você estava falando assim, mas era um processo que eu precisava estar passando, né? Você falou que depois você foi entender por que você estava passando, que era Deus agindo, né? Na vida de vocês, principalmente na sua vida, para você mudar essa concepção, né? Sim. De entendimento, não é isso, Silvana? Sim, o que eu entendi também foi isso. E o mais interessante é ela falar que ela já estava na igreja, né? Então ela precisou. A gente não pode muito espiritualizar tudo, não. Tem pessoas que falam assim, tá passando por alguma dificuldade, precisa de uma cura. Não, aqui vai, ora que Deus vai te curar. O Senhor cura, nós cremos nesse Deus. Mas tem hora que precisa de um profissional. Sim. É necessário um profissional, então a gente tem que levar para esse lado também. Há o mundo espiritual, sim, mas há o profissional. O Senhor deixou pessoas aqui na Terra, né? Deu inteligência ao homem para ajudar nessa área emocional também.
Sim, nós podemos orar, o Senhor cura, sim, mas tem hora que precisa de um profissional para estar intervindo, ajudando, intervindo naquilo ali, para haver uma cura também. Então, o que eu tô achando assim, interessante da história é que ela era cristã, mas ela precisou de passar por esse processo com o filho dela e precisou de um profissional ali com ela, né? Então, assim, o que eu tô vendo também é isso. Sim. Ô Charles, com certeza, entre vocês dois aí, teve que ter muita liberação de perdão, não teve? Sim, sim. Como é que foi esse processo aí? Fala um pouquinho pra gente, nós queremos saber tudo. Questão de liberação de perdão, eu vou ser assim bem sincero. Sim, pode ser. Eu sou um tipo de pessoa, eu consigo perdoar fácil. Eu não consigo guardar mágoa. Eu fico com raiva da pessoa no momento, até uma semana. Então, o perdão para mim é até mais fácil, mas para ela é mais difícil, ainda mais pela situação que ela, né? Porque a mulher ela sente muito mais do que o homem. Mulher mais emocional, né, Charles? Mais emocional. Tipo assim, o homem consegue carregar um fardo Sim. de arroz, mas a mulher não consegue. Verdade. Né? Então, seria assim, um jugo desigual. Né? Então, ela por ter o coração muito ferido e por estar dentro da igreja, né? Na presença de Deus, mesmo assim, ela precisava assim de uma intervenção profissional. E para ela liberar o perdão, assim, demorou muito tempo. Né? Depois de muita conversa, outras pessoas vinham conversar com ela, para ela entender que quanto mais rápido ela liberasse o perdão, ela ia se livrar daquele fardo pesado que ela carregava tanto. Né? Eu também demorei muitos anos para liberar o perdão com meu pai, mas é uma coisa apenas eles, mas não com outras pessoas que já feriram também. Sim. Então, eu não tenho muita dificuldade em perdoar. E aí, entre vocês dois, né? Com esses acertos e desacertos, teve que ter essa liberação, um perdoando ao outro das atitudes, né, que teve naquele período em que a Marta não estava com aquela visão do casamento em si, e aí você, do outro lado, sendo pacífico, mas aí teve que ter um alinhamento entre vocês dois. E é o momento que eu peço perdão para a Silvana e a Silvana me pede perdão. Isso aconteceu entre vocês também. Aconteceu várias vezes. E o interessante é que ela falou que eu estava dormindo com o inimigo e não sabia. De fato, quando eu fiquei sabendo do propósito dela ter casado, e ela falou para você? Falou. Ela falou para mim e eu fiquei muito surpreso. Eu imagino. Né? Porque a intenção dela era casar para se vingar. E a minha intenção era casar e ter família. Sim. Ou era totalmente diferente. Os propósitos eram muito diferentes um do outro, Muito diferente, né? Então, quando ela me falou isso, nós tivemos uma conversa longa, né? Começou acho que umas 11 horas da noite, foi até de madrugada conversando sobre isso. Nós conversamos, nós nos abraçamos, nos perdoamos. Bênção. Né? E houve outro momento também em que nós estávamos fazendo o curso Casados para Sempre. Ela falou de novo que queria me matar. Olha, né? Depois de muitos anos, entendeu? Depois de muitos anos ela falou isso naquele momento ali. Aí eu fiquei surpreso de novo, né? Era só surpresa uma atrás da outra, né, Marta? Eu falei, meu Deus, a mulher queria me matar de novo, sem saber. Mas tipo assim, por causa de algumas situações que estavam acontecendo. São feridas do passado. Sim, e às vezes nós não sentávamos para conversar, para tratar aquele assunto ali, tratar aquela mágoa que ela tinha de mim. Sim. Né? Eu, igual você falou, Everton, eu sou mais pacífico nessa área, eu prefiro me abaixar, porque eu não posso ficar me exaltando. Tem questão de, se eu aumentar, engrossar um pouco a voz aqui, todo mundo fica assustado. E já tem um semblante fechado também, aí acaba assustando. E ela, se realmente, às vezes, quando eu estava naquele momento de ira dentro de casa, ela ficava assustada. Eu via que ela recuava, ela se sentia recuada. Aí eu falo, não, eu tenho que parar, eu tenho que ceder, né? E é assim, eu prefiro sempre ceder do que continuar aquela briga, aquela conversa ali, eu prefiro sair. E depois nós volta, conversa, pede perdão. Já pedi perdão várias vezes para ela dos meus erros. Hoje é outra totalmente diferente, né?
Hoje, assim, realmente, né, consegui liberar o perdão, né, para quem precisava, porque quando fala a questão do perdão aqui, só para as pessoas entenderem um pouco melhor, assim, né, em casa, quando vê, porque não, o perdão em si, do que eu falo tanto, não era sobre tanto ele, né? Mas sim era sobre as coisas realmente lá do meu passado, entendeu? Sim. Aí é claro que no casamento há altos e baixos, há várias coisas, né, que acontecem e que às vezes a gente precisa, né, liberar esse perdão. Aí é o que acontece. Como eu não conseguia liberar nem no passado e não tinha esse tratamento, essa cura, não entendia nada, então eu também não conseguia liberar o perdão para ele. Quando às vezes a gente brigava, uma briga boba, né? Às vezes, nossa Deus, aquilo era o fim do mundo para mim. Entendeu? Aumentava então, mais a raiva, né? Entendeu? Aí é onde que entrava o desejo, né? De vingar, né? Vamos supor, qualquer coisinha que ele já fazia, que eu achava assim, nossa, fugiu fora do contexto, né? Porque eu vim de um contexto familiar muito adoecido, né? Não foi algo saudável. Sim. Então, como eu vi, né, minha mãe apanhar muito, né, sofrer muito essa violência doméstica, nossa, de vários tipos, nossa, tipo, se eu contar aqui, as pessoas vão até assustar, horrorizar, imaginar assim, nossa, existe agressão que chega a esse ponto, né? Então eu vi muita coisa, né? Então essas feridas lá de trás é que qualquer coisinha que acontecia, aquilo para mim já era, nossa, era tipo uma cachoeira, né? Não era nem um copinho d'água, era uma cachoeira, né? Mas assim, apesar dele às vezes era um pouco mais grosso, às vezes na forma de falar, mas assim, graças a Deus nunca houve, né, agressão física, nada disso, sabe? Nada que não conseguiria ser perdoado, né? Nada que fugisse, né, do contexto, né? Era mais era a questão, era eu mesmo que estava muito, muito, muito ferida.